Só que o que faz essa riqueza ser negativa aos olhos de Deus é de que modo ela nos traz consolo, conforto e segurança. Se buscamos o que todos buscam a nível de conforto, consolo e segurança, buscamos riquezas. O nosso conforto, consolo e segurança precisam estar em Cristo. Quando eles estão em garantias materiais, irmãos, eu sempre quis passar por um concurso público. Sempre quis. Aí eu fiz um, não passei. Aí eu fiz o outro, vi que eu não tinha habilitação. Foi isso que eu descobri. Amém. E aí eu fiz o terceiro e passei. Peguei todos os negócios. Peguei exame médico, gastei R$400 fazendo exame de garganta, exame de ouvido, exame de sangue, exame de cocô, exame de tudo. Sabe o que aconteceu? Tá tudo lá. E o Estado faliu. Ou seja, eu tenho uma conta do Bradesco aqui, como funcionário do Estado, e aparece lá, 00. 00. De 3 em 3 dias me manda um saldo da minha conta de salário. 00. Sabe por quê? Porque o Estado não pode me dar garantia nenhuma. É porque a tua faculdade, ou o teu trabalho, ou o marido rico, ou a esposa com dinheiro, nenhum deles são capazes de dar qualquer estabilidade. Só Jesus Cristo, o provedor, mantenedor, consolador, pode nos trazer a segurança que espera. E Deus me ensinou essa lição recentemente. História de vida que foi vocês, pessoal. Estava lá, em casa, tranquilamente. A internet acabou, falei, meu Deus. Triste, né? O que será de mim agora? Porque eu dava muito valor à internet, cara. É tipo assim, a internet pra mim no meu mundo, acabou a internet, acabou o mundo. Entendi. Aí a internet acabou. Não acabou de acabar, mas do tipo, tava dando umas travadas violentas, aí parei. Eu falei, Deus, tem que ser o Senhor mesmo que tem que prover as coisas. Também. Senhor, Tá mais calmo agora, tu? Digamos que sim. Sabe aquela frase de Jó? O que eu temia me aconteceu? Gente, parece que Deus ele faz essas coisas pra gente para nos mostrar a pequeneza do nosso pensamento. E às vezes ele faz isso quando a gente é ímpio, depois a gente até lembra. Eu amava o meio rock. Então eu ia para shows de rock toda semana. Entre 18 e 23 anos eu fui a todos os shows de rock que eu pude. Eu participei de tudo que eu podia no cenário. Enfim, depois montei uma banda e continuei tocando, mas eu diria que de 18 a 23 anos não tinha WhatsApp não. 18 a 23 anos não tinha WhatsApp não. Eu gostava de ir pro Rock Bar da Sônia, Bar do Garage, eu ia lá. Não ia fumar nem beber. Bebi umas 2, 3 vezes sim, mas não ia pra isso. Eu ia pra ver rock. Ficava na mão do guitarrista assim, ó. O cara paletava, me dá tua paleta. Eu sei que uma época eu tinha mais de 500 paletas de guitarrista. E o meu sonho era ter um cabelão. Um cabelão de roqueiro, assim, tipo, na cintura. E, irmãos, quando eu comecei a deixar o cabelo crescer, eu fui fazer a besteira de botar o boné de um amigo. Peguei um piolho. Mas um piolho tão bravo que eu passei todos os remédios, mas não saiu o piolho. E eu era o cabeludo piolento que ninguém sabia. Aí o que aconteceu? 2 anos depois eu consegui tirar o piolho. Aí, 2 anos gastando todo tipo de quel que você imagina. Mas eu não arredava o pé de ter cabelo grande. Aí minha mãe falava, corta que vai tratar melhor. Corta. Não, mãe, não vou dar mole não. E aí eu ou ele. Aí o que aconteceu? 2 anos depois, meu cabelo começou a cair. Mas caiu de um jeito absurdo, depois que eu expulsei o piolho. Aí ele caiu muito, depois parou de cair. Mas cara, parece que Deus toca naquilo que a gente mais quer sustentar. E a minha marra era ter o cabelão. Eu queria ter o cabelão. E eu acho engraçado porque Deus vai tocar na nossa segurança. Para alguns aqui pode ser aspecto físico, para outros aqui é aspecto profissional, aspecto relacional. Deus não está disposto de forma alguma a que nós tenhamos nenhuma estabilidade fora dele. E se ele necessário for ele tirar algo de nós que parece aparentemente é vital, ele vai tirar. Porque eu prefiro
perder toda a minha glória e meu visual, glória e tudo aquilo que pode me identificar com vocês, do que o céu. Esse homem teve tudo, olha, você ter púrpura, você ter roupas de cor púrpura, que era caríssimo ter roupa com essa cor, ainda tem linho fino. Aí você vê um camarada desse aqui, ó, vi um certo mendigo coberto que jazia à porta daquele. O problema não era ter púrpura, não ter linho, o problema é que tinha um mendigo na tua porta. O problema não era a roupa, o problema tinha um mendigo na porta dele. Ele não jogava nem a migalha que sobrava da mesa dele. O pessoal daquela época que tinha dinheiro, pegava o miolo do pão e limpava a mão com o miolo do pão. Sabe aquele miolinho que tem gente que joga fora? Já viu isso? Então o que eles faziam? Jogavam, e aí gente muito pobre comia aquele miolo. Miolo da mão, da sujeira da mão. Nem esse miolo esse camarada dava para o mendigo. Ele então se regozijava nessa distância que ele tinha. Sabe, irmãos? Então, assim, o Evangelho de Lucas vai enfatizar que essa nossa alegria em falar assim, graças a Deus que eu não ando a pé, eu tenho um carro. Cuidado, irmãos. Dê graças a Deus porque Deus te dá a oportunidade de ter um carro. Não porque você não anda a pé, porque andar a pé é bênção. Nós temos que ter cuidado, porque aquilo que nós mais prezamos pode ser o alvo de Deus para quebrar o nosso orgulho, para quebrar a nossa avareza, para quebrar a nossa pobreza. Tem gente aqui, certamente, assim, eu não vou examinar o coração porque eu não sou Deus, mas tem medo de ficar pobre. Pobre é um jeito de precisar de uma bolsa de compra. Tem gente que tem medo de precisar das coisas mais básicas. Talvez existam pessoas aqui que têm medo de um dia, ao se casar, passar por necessidades que venham a ter de ser socorridos por outros. Só que Deus não tem compromisso com esses nossos sonhozinhos bestas. Deus vai nos provar para que nós não tenhamos segurança naquilo que é matéria, naquilo que é físico, no trabalho, no emprego, no estado, no município, no governo federal. Deus não quer que nos prendamos e nem nos enraizamos nesse mundo. E vai usar todos os instrumentos necessários para nos aperfeiçoar nele, para que nós não venhamos a estacionar nesse mundo como uma parada permanente. Né? Caraca, eu tava precisando ver isso. Graças a Deus. Amém? Que a sua internet não volte, irmão. Tô brincando. André, Irmão, eu já passei problema de dinheiro, assim, de não ter, às vezes não ter o básico, né? Mas eu acho que Deus ainda vai me pegar mais. Você vai ver. Vai me pegar mais. Tem coisas assim que eu falo, Senhor, se eu ficar sem isso eu tô ferrado. Ele ouve. Pior do que teu amigo aí do lado, é Deus que ouve o pensamento. Tu arruma qualquer um desses falsos deuses aí, nenhum deles ouve o pensamento. Aí tu vai na mão de Jeová, Jeová ouve. O Senhor ouve e ouve com detalhe. Anota aí, anjo. Falou que tem medo de passar fome. Esquenta isso aí que eu vou preparar um dia para ele depender só de mim. De bolsa minha de compra. Quem tem medo de passar fome? Tem dia que eu fico sem comer. Com vontade própria, né? Quem tem medo de passar fome? Tem medo de passar fome? Questionaria a bondade de Deus se passasse fome? Exatamente. Deus vai pegar ela. Porque o que é que acontece, irmão? O que acontece, irmão? Deus quer que a gente possa fazer que nem Paulo e Silas. Apanhando, tá lá tomando nas costas na prisão e começa a cantar. Né? E talvez essa dificuldade nossa seja porque ainda somos muito impregnados com o mundo. Né? Dizem que velho não tem vergonha de muita coisa. Às vezes eu vejo o velho combinando roupa na rua, eu falo, Jesus amado, como é que esse vovô saiu assim de casa, né? Mas é que não acho que esse é o caminho. Não é porque o velho agora ele se desprendeu, ele pode usar qualquer roupa. Não, a gente pode se arrumar direitinho, a gente pode ter uma roupinha limpinha, arrumadinha. Não é isso. É onde está o nosso coração. Onde está o nosso coração? Não é só aí que há digamos assim, bater de frente do evangelista, não. Você vai ver em outros lugares também, se puder me acompanhar. Fala em Lucas 12, eu gosto muito de Lucas 12 também. Lucas 12 reprova a avareza. Se você observar aí, 12, 13. Um homem estava no meio da multidão pedindo a Jesus para repartir a herança. Tipo assim, um camarada,
Jesus, esse cara aqui não quer dividir a minha herança. Jesus, eu não sou ninguém para resolver isso não vim para resolver isso não. Mas aí Jesus conta uma história, se você puder olhar o verso 16, e nos proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produzia com abundância. Verso 17 agora. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, se você puder ler comigo, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Olha que coisa interessante. O camarada chegou, produziu tanto, que chegou um momento que ele falou, quer saber de uma coisa? Dá para eu folgar, não preciso pensar em mais nada. É só botar as perninhas pro alto, controle de televisão e ficar vendo televisão o dia inteiro. Manda trazer uma pizza, manda vir que eu tô aqui paradinho esperando o mundo passar diante dos meus olhos. E de férias. Férias eternas. Sorvetinho. Delícia. Só que a questão que se revela é que no coração desse homem não há realmente uma preocupação com os valores eternos, com aquilo que há de mais eterno. Todo mundo que já fez faculdade, está fazendo aqui, ou estuda, enfim, sabe muito bem que às vezes quando nós buscamos certa posição na faculdade, certas notas, reconhecimento, alguns de nós começam a ficar pirados, assim, a gente fica muito louco. Eu me lembro de um rapaz que chegou para mim e falou assim, cara, eu não leio a Bíblia tem 3 semanas. Eu falei, por que você não lê a Bíblia tem 3 semanas? Porque lá na minha faculdade a prova dura 2 semanas e eu estava me preparando para essas 2 semanas de prova, então eu estou estudando 3 semanas direto para essas provas que são muito importantes. Eu falei, você não lê a Bíblia, você não ora, você quase não foi à igreja. Por quê? Por que assim você fez essa troca? Aí ele falou assim, irmão, somos salvos pela graça. Desculpazinha sem vergonha, não é? Somos salvos pela graça. Eu falei, sim, só a graça mesmo para te aturar, irmão. Porque como é que você, que tem valores eternos, consegue fazer isso, irmão? Eu sei que ele reprovou em quase tudo. Mas a verdade é que mesmo que não tivesse reprovado, a lição que ele não aprendeu foi a lição de que nós precisamos estar diante de Deus todos os dias e falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? De que modo o Senhor quer que eu viva? E isso é maior do que tudo. Como eu vi um cara falando numa frase dessas que o pessoal posta assim no Facebook, ele falando assim, ninguém, eu não sei quem foi o autor, tá? Se for você que postou, me fala aí. Ninguém no leito de morte diz, traga meus diplomas. Ninguém fala. Ninguém chega deitado assim, todo entubado, traz meus diplomas aqui, bota desse lado. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Acho que se todo mundo aqui tivesse escrito aqui um livro celestial dizendo que a gente ia morrer amanhã, ninguém ia querer saber de nada, meu irmão, de faculdade, nada. Mas Deus é tão bom que nos permite fazer faculdade, nos permite casar. Ele é bom. Ele é bom. É graça também. Só que isso não pode nunca ser o desfrute principal. Entendeu? Um pouquinho mais à frente. Diz assim. Né? Ih, despencou tudo, né? Mas essa aí tava velhinha já. Né? Então, gente boa, cadê a nação? Esse evangelista estabelece uma relação entre a história de Jesus e a história do mundo. Terceiro goma aí. Não, pode falar, é verdade, né? A resposta de Deus é: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Deus chama de louco. O que é o louco? Alguém poderia me dar aqui sinônimos ou então explicações para uma loucura? Quando você acha que alguém é louco, ele é louco por quê? Porque fez alguma coisa que não é racional. Ele não está sendo racional? Ele está fora da realidade. Está fora da realidade? O que mais? Senão pode ser também tolo, né? Que não tem sabedoria. É um tolo, ele não está sendo sábio. Sensato, falta de Sensato. Então o que Deus está juntando nessa palavra louco é que essa pessoa, ela está fora da realidade, agindo de uma maneira completamente contrária ao que de fato se espera, né? Eu tenho na família algumas pessoas que tiveram problemas assim mentais, e geralmente o que a gente fala às vezes minha mãe fala assim, teu tio não é muito bom da cabeça não, ou tua tia, eu falo assim, tudo bem, então a gente não espera dessa pessoa que é uma atitude coerente, racional, a gente retém. Só que esse louco aqui não é pela tua incapacidade
de alcançar o entendimento? É porque você está conjecturando, está construindo um mundo que é louco. Jesus está falando assim, você vai para o inferno. Você não está preocupado com isso? Não está preocupado com isso? André, Freud fala que o louco ele cria uma realidade paralela e esquece a realidade, digamos, real mesmo. Ele cria um mundo paralelo e a realidade para ele é inexistente. Sim, mas o problema é que como nós compramos esse mundo todos os dias e consumimos eles em dose homeopática, a gente vai aos poucos achando que ele de fato, como a gente estava conversando na cozinha, ele é a realidade. E a gente estava conversando, fizemos um retiro entre os discípulos e a gente estava conversando sobre isso. E o Felipe falou, posso falar? Citação sua? Ele falou assim, poxa André, ele teve que sair e voltar no sábado. Foi isso. Você saiu de manhã, a gente estava reunido, você foi no sábado, veio em casa, acho que fez alguma coisa, não sei. E aí o que era, Felipe? Me ajuda aí a lembrar. Não, saí no sábado e domingo pela manhã. Isso, voltando domingo pela manhã, né? Não, aí eu falei assim, puxa André, eu tenho que voltar para a vida real, né? Sair desse ambiente de comunhão, adoração. Aí o André disse, não, lá não é a vida real, lá é a vida irreal. A vida real é em Cristo. Lá é uma ilusão. Mas aceitamos a ilusão como vida real. E compramos as coisas que os iludidos compram. E vivemos como os iludidos. E sonhamos o que os iludidos sonham. Né? Eu estou olhando acuradamente esse livro. O que mais está me perturbando nele, digamos assim, é a visão que o Timothy Keller dá ao fato de que tanto a separação do secular e o sagrado são problemáticas, quanto ao fato de um meio termo. Procurar um meio termo também é errado, sabe? É como se eu estivesse tentando viver os dois mundos. Isso também é errado. Né? Oi? É como se fosse assim, poxa, eu queria tanto uma esposa. Amém, irmão. Pô, seria tão bom se fosse uma pessoa espiritual, uma pessoa ligada, né? E fosse bonita. Seria tão bom se fosse uma pessoa entregue à obra missionária, mas tivesse olhos azuis. Então a gente começa a botar uns critérios. Por exemplo, um exemplo muito louco, muito exemplo. Uma pessoa queria muito fazer uma faculdade, me procurou para falar sobre a faculdade. Falou assim, André, eu queria muito fazer essa faculdade. Eu falei, que benção, o que te levou a fazer essa faculdade? Olha, no primeiro momento foram os valores que eu ia alcançar ganhando dinheiro com esse trabalho dessa faculdade. Mas depois eu percebi que não era só isso. Eu percebi que essa faculdade, ela podia ser honrosa e glorificando a Deus. Eu falei, que bom. Então, assim, essa faculdade, ela vai ser honrosa e glorificar a Deus mesmo que tu não tenha ganho nenhum, não é isso? Não, André, não disse isso. Não, é esse que é o ponto. É tipo, ela glorifica a Deus. É missão enquanto não dói no bolso. Missão transgeral. Hã? Missão transgeral. Transgeral? Eu nunca vi essa palavra, né? É neologia. Assim, e olha que coisa interessante. Essa pessoa que me procurou para falar isso, sempre quando eu faço citações, não há de ninguém aqui, para que ninguém fique pensando se é sobre você. Essa pessoa, ela estava tentando me convencer, talvez para se convencer. É como se ela buscasse a aprovação e eu tivesse que falar, não, tá certo, né? Mas eu penso o seguinte, irmãos. Te dar um exemplo. O Abel. Eu trabalho na Abel. E é meu aluno. O Abel não é minha missão. Como assim? Se o Abel não me pagar, irmãos, eu vou ter que sair de lá. Eu preciso sustentar a família. A não ser que Deus dá uma palavra assim, tipo, fique. Mas o que eu quero dizer é que se o Abel hoje começasse a deixar de pagar, eu ia ficar numa situação financeira complicada e ter que, de repente, me desligar da instituição e buscar outros. Está entendendo? Então, o que eu quero dizer não é uma fala mercenária. Sim, muitos alunos daqui da instituição, eles vêm para cá e a gente tem esse momento aqui e muitos se convertem. Mas a questão é, missão, você vai estar lá com dinheiro ou não. Missão é missão. Deus proverá. Missão é missão. Estou lá, eu tô. Então cuidado quando a gente de repente falar assim, poxa, minha profissão é minha missão. Tua profissão é sua missão? É, amém. Mas então o dinheiro não está em cogitação ao ponto de que você vai deixar de missionar porque você não está com dinheiro. Porque eu acho muito estranho pessoas que chamam coisas que fazem de ministério, mas quando não dá dinheiro deixa de ministrar. Tipo a galera que cobra pra deixar o ministério. Por exemplo, a gente tem o som que a gente tira do Mosaicos aqui. A gente sempre falou sobre isso. Se um dia o negócio ficar num nível de reconhecimento e a gente tem que fazer alguma coisa, poxa, eu penso o seguinte, chamou para tocar lá no Amazonas. Pô, irmão, tem como pagar o avião?
Não tem. Eu vou olhar para a Pâmela, pro Diego, pro Arthur e para o Adonis e falar, gente, a gente tem dinheiro pro avião? Ah, tem, então vamos. Então vamos. Entendeu? Porque eu penso o seguinte, se é missão, tem que ir. Se é outra coisa aí, a Adonis já está melhor distante. Se é outra coisa aí, eu senti um pezinho ali na prosperidade. Se é alguma coisa aí, o irmão fala. Inclusive tem pastor que prega contra a visão de prosperidade, né? Essa questão que é contra e tal. Só que quando ele escreve, essa grande pessoa escreve texto, dizendo o seguinte, se uma igreja não tem condições de capitalizar recursos financeiros para trazer um pregador de fora, essa pessoa não deve fazer o convite. Entendeu? É bem isso que tu falou. Se chama, essa igreja do Amazonas chamasse esse pastor para pregar lá no Amazonas, ele tem que falar, compre-se de hotel e dá passagem. Mas se ele não pudesse dar, aí ele não iria. Dentro dessa perspectiva. Só que ele chama de missão que ele faz. Mas se eu tenho dinheiro para ir lá, eu vou, pô. Entendeu? Eu penso o seguinte, Paulo não ia para as igrejas só por causa das custas da igreja. Quando ele não tinha igreja, não tinha dinheiro, ele fazia a tenda dele. Ele não ficava na dependência de que outros o sustentassem. Ele ia, porque ele entendia que o evangelho não era sobre dinheiro. A crítica de Lucas à avareza é porque nós criticamos a prosperidade, criticamos a teologia da prosperidade, nós podemos, muitas vezes, estar buscando as mesmas coisas que todo mundo está buscando. E acabar no mesmo inferno que nos surpreende no final do show. Inferno, não acredito que eu estou no inferno. Jesus vai falar assim, posso abrir a sua vida? Eu posso mostrar o que você buscava. Eu posso mostrar o seu coração. Aí, o que é a internet? Pô, tirou a internet. Então o problema é quando nós queremos o que todos querem. Uma vez uma pessoa chegou e falou assim, vocês conseguem manter a dominical? Eu falei, não sei, às vezes consegue, às vezes não. Poxa, mas quando a gente alugou essa sala, um monte de gente falou que era loucura. Loucura, falou assim, loucura! Eu não falei. Você não estava aqui. Loucura! Eu gosto dele. Dado, eu amo. Eu te amo, hein? Tamo firme? Mas pode brigar com ele. Quando ele falar muito, né? Pode brigar contigo, hein? Amém. Amém. Mas, irmãos, era 330, 320 o aluguel daqui. E a gente ficava lá naquele fundo de casa lá, às vezes não dava pra pagar Xerox. Ainda tinha gente que roubava o negocinho da Xerox. Uma vez roubaram o recolhedor lá né? Até hoje, né, a gente tá aí olhando pro lado pra ver se descobre aí, né? Aquela semana o Dieguinho apareceu com um tênis novo. E aí foi tudo muito estranho. Mas o que queremos dizer é que, pô, cara, por que a gente tem que estar sempre crendo que o dinheiro vai nos sustentar? Não pode ser assim. A avareza está no coração daquele que busca aquilo que todos buscam, daquele que acumula aquilo que todos acumulam, aquele que julga ser riqueza aquilo que todos julgam ser riqueza. Mais à frente um pouquinho, diz esse evangelista estabelece uma relação entre a história de Jesus e a história do mundo. Isso se torna evidente na indicação da data do seu nascimento. O aparecimento de João Batista também é colocado em seu contexto político. É somente esse evangelista que nos revela os nomes dos imperadores romanos. A sua grande preocupação é esclarecer a relação entre os cristãos e o Estado romano. É a preocupação histórica de Lucas. Por isso, ele destaca a inocência de Jesus aos olhos das autoridades romanas. A comparação com os outros sinópticos demonstra a evidência de que Lucas deu ao fato de que as autoridades romanas não concordavam com a crucificação de Jesus. A gente pode já abrir. Segundo Lucas, os líderes judeus são responsáveis pela morte de Jesus na cruz. Vamos ler Lucas 23, 25 para observar essa afirmativa. Lucas 23, 25. Eu vou do 22, tá? Eu não vou do 25 direto não. Olha o que o Pilatos fala aqui no 22. Então, pela terceira vez, Pilatos perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou-o à
vontade deles. Então Lucas aqui é bem enfático em dizer o seguinte: se fosse só o Pilatos ali, não tivesse o povo todo, Jesus era liberto. Mas o povo fez pressão, os judeus pressionaram, Jesus foi entregue. Tá? Então, basicamente, Pilatos estava do lado certo, ele queria apoiar quem estava na justiça e condenar quem estava no erro, e o povo queria apoiar quem estava no erro e condenar quem estava na justiça. Olha, se eu que entendi, eu não diria se Pilatos estava do lado certo. Eu diria que Pilatos, dentro daquilo que observou, por ser um governador, ele tinha uma visão administrativa, tinha uma visão até de jurista. Ele olhou e falou assim: olha, não tem nada aqui que, de acordo com as leis romanas, seja passível de morte. Não era uma questão de estar do lado certo. Ele fez um julgamento, ele observou que, ao contrário do julgamento do Sinédrio, que foi um julgamento feito às escuras, à noite, para ninguém ver, poucos homens do membro do Sinédrio, não estava todo mundo, Jesus, à vista da claridade da lei romana, Jesus não foi encontrado em falta, mas ele tinha uma preocupação daquilo virar uma grande convulsão social, quebra-quebra, o povo sair por ali quebrando tudo, e aí ter que deslocar tropas romanas para abafar o caso. Ele ia perder o cargo dele, podia até ser morto, enfim. Eu acho que ele pensou ali, se eu falasse que ele estava do lado certo, ele tinha que permanecer do lado certo. Mas ele não permaneceu do lado certo, digamos assim. O que ele fez foi uma avaliação, e a avaliação dele foi de que vai dar ruim. Né? Aqui, João 19, 12. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, Jesus. Mas os judeus clamavam: se soltas a este, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou no tribunal, num lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. Eu acho que Pilatos ele sabia que, com as falas dele, depois ele não troca o nome na placa. Então, prega o nome e fala assim: não, escrevi, tá lá. Depois ele fala assim: olha, se você solta, você não é amigo de César. Então, tipo assim, acho que ele lavou as mãos por medo da opressão também. Ia dar um problema muito sério liberar Jesus. O povo ia se revoltar e aí... O povo jogou César contra ele. César, naquele momento ali, a visão romana de César, desde o ano 20 e pouquinho antes de Cristo, era uma visão de Deus, sacerdote, chefe militar. Então César era uma espécie de homem-deus, e ainda por cima era o líder dele, o líder máximo dele. Foi por César que ele estava ali. Todo soldado, toda a guarda pretoriana, todo legionário romano, não importa. Todos esses caras, eles olhavam para César e sabiam que a autoridade de César era a autoridade de vida ou morte. Então ir contra César era arriscar a própria vida, além do posto como governador. Mas Lucas enfatiza, por quê? Às vezes pensar assim: caramba, o Império Romano não condenou Jesus, ou o líder local do Império Romano não condenou Jesus. Isso é muito relevante, muito teologicamente muito relevante, porque demonstra que tudo aquilo que Deus tinha falado por intermédio dos profetas, de Moisés, não foi levado em consideração. O povo estava cego, os judeus estavam cegos em relação a quem era Jesus. Ele era a resposta dos clamores de milhares de anos. Mas ainda assim, quando a resposta veio, o povo estava cego. Porque o povo estava fechado em relação à sua própria religiosidade, ao que eles esperavam do Messias, que o Messias viria libertá-lo como um rei e de repente expulsaria o Império Romano. Essa visão, às vezes, é a nossa visão também. Quando Jesus entra na nossa vida, nós esperamos talvez que Jesus nos liberte da miséria, nos liberte de um pai opressor, nos liberte de problemas que nós temos. E Jesus não vem para isso. E quantas vezes eu ouve pessoas falando assim: poxa, Jesus entrou na minha vida e ficou mais difícil. Ficou, porque quanto mais eu rio menos de quando eu comecei a me converter. Quando eu me converti, há quase 8 anos atrás, beirando 8 anos atrás, eu era muito mais alegre, brincalhão, espontâneo e ria muito mais. Eu aos poucos fui cônscio da minha própria miserabilidade, de forma tão intensa, da miserabilidade do outro. Quando você está no Evangelho, você se permite amar, logo permite se aferir muito mais do que muitas pessoas. Porque quem ama mais é mais ferido. Não pense que quem ama mais é mais amado. Não, você é mais ferido. E com o passar do tempo, hoje eu rio menos. Mas eu não abriria a mão da minha visão de mundo hoje, a amplitude da visão de mundo que eu tenho, por aquela que eu tinha há 8 anos atrás. Mesmo parecendo ser mais fácil viver há 8 anos atrás. Entendeu? Eu prefiro viver com o peso da verdade do que com a leveza da verdade parcial. Eu sou mais assim.
eu evito muitas pessoas, raramente me aproximo de alguém, porque eu sei que eu vou acabar me machucando, mas ainda assim prefiro o peso da verdade do que a mentira que faz a pessoa voar perto de mais pessoas que... Mas a verdade é que se de fato você vai para a direção da verdade, você vai precisar ir na direção das pessoas. Não há nenhum meio termo entre isso. Não existe um evangelho no qual você possa ficar entre você e ficar quietinho com você, e você em casa ficar adorando lá como um monge, ou então vir aqui na Dominical e voltar para casa e jogar videogame. Não existe esse evangelho. Ou você vai na direção das pessoas e não há evangelho. Ou você permite que as pessoas venham na sua direção, não há evangelho. Que o mestre era assim. E era assim que o mestre fazia. Não dá para fazer de outro jeito. Os apóstolos faziam assim. O evangelho é sobre pessoas, né? A gente lidar com pessoas. Ainda bem que hoje em dia tem um Facebook, WhatsApp. Não funciona não. Tem que ser no tete a tete assim. Triste. Estamos caminhando aqui para os últimos 20 minutos. Eu vou mais à frente um pouquinho, tá? Deixa eu ver se eu me acho aqui. Sim, eu estava lendo um pouquinho sobre como os evangelhos nos preparam. Os 3 evangelhos sinópticos, eles preparam o seu leitor para o ápice em Jesus Cristo. É como se fosse assim. Se você vê Paulo tratando em Colossenses, Paulo fala de que em Jesus Cristo, além de toda a plenitude ter habitado, em Jesus Cristo é o centro de toda a história. Imagine que antes de Jesus Cristo você tem os profetas, você tem a história de Noé, a história de Gênesis, você tem toda aquela história. E aí vem Jesus Cristo na plenitude dos tempos. Depois Jesus Cristo sobe, ascende, o seu Espírito permanece entre nós e vem um tempo pós-Jesus, no sentido igreja, apóstolos e daí segue. Jesus está no meio disso. É como se Lucas, por ser o historiador, ele estivesse dizendo e nos preparando, você vai ver isso até pela extensão, o Evangelho de Lucas é um evangelho bem larguinho, ele tem bastante capítulos. Você observa assim, que Jesus está no centro. Se você tirar Jesus, você não vai entender o Velho Testamento e nem vai entender a atitude dos apóstolos. Lucas nos centraliza Jesus. Por que colocar Jesus no centro do mundo? Porque Lucas, assim como Paulo, coloca Jesus no centro do entendimento. Para tentar capitanear essa ideia, vou pegar em Colossenses, poderia ir comigo, por favor, até a carta aos Colossenses. A carta aos Colossenses, capítulo 1. A carta aos Colossenses, ele fala do verso 15 até 20, diz assim. Colossenses 1, do 15 ao 20. Este, está falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O Diego falou aqui, enquanto outras pessoas não tinham chegado ainda, uma coisa muito importante. O Diego nos falou sobre o fato de que tanto o livro de Lucas quanto o livro de Atos estavam juntos. Que nós fazemos essa distinção enquanto igreja para facilitar o andamento da nosso estudo. Mas de que o livro era um só. Ele era um compêndio só. Se você pegar o livro de Atos e o livro de Lucas e de Atos, você vai perceber que Lucas começa o seu relato antes de Jesus nascer. Se pegar Marcos, já vai direto. Marcos,
já vai em João Batista praticamente ali, né? Lucas ele tem uma preocupação de pegar o Velho Testamento, falar que Jesus é o cumprimento do profético, ele vai trabalhar Zacarias ali no comecinho, aí vem Jesus com 12, Jesus vai crescendo, aí vem o ministério, morte, ressurreição, e aí o mesmo autor que é autor de Lucas também é autor de Atos, então ele já cai no que surge a igreja. Repare, se você olhar para um percentual de capítulos, eu faço esse convite a qualquer um aqui, você vai perceber que o relato a qual Lucas conduz, e também, se você puxar de trás para frente de Atos para Jesus, Jesus é o centro da história de São Lucas. É como se a gente pudesse pensar, na ideia do autor, de que Jesus Cristo é o centro que junta o velho e o novo. Se você pensar nisso de uma forma mais abrangente, Jesus Cristo é a centralidade explicativa de tudo. Alguns dizem que Lucas, como historiador, foi tão importante quanto Joséfo e outros caras, porque ele conseguiu ele conseguiu criar uma unidade literária muito grande, mas Lucas ele enfatiza Jesus no centro da sua obra. Jesus está no meio, no ápice da construção. Em Colossenses diz que, por meio da cruz, ele reconciliou consigo todas as coisas. Eu queria deixar essa mensagem para os irmãos em Lucas, e de que modo eu costumo ver Lucas. Eu, como historiador, o Diego falou, poxa, você gosta mais de João. Eu gosto mais de João, talvez pelos relatos também, não sei. Aquele começo de João eu leio sem enjoar, eu posso ler aquilo o dia inteiro, né? Esse pelo verbo estava com Deus, lembra Deus. Eu gosto daquele jeito que ele fala das coisas. Mas o Evangelho de Lucas, de fato, ele é um evangelho que centraliza Jesus no meio de todas essas ideias sobre teologia. Ele é um evangelho bem teológico. Ele enfatiza a teologia de Jesus como sendo o centro de todas as coisas. Ele coloca, irmãos, para você ter uma ideia, Lucas faz um relato lindíssimo de Atos 17. Vocês já leram Atos 17? Quando Paulo, um discurso em Atenas, coloca que Deus, antes de Jesus Cristo, Deus ele teve piedade com aquelas pessoas que estavam cegas, vocês queriam ver Deus e tateavam, embora não se pudesse achar dessa forma, mas então veio Jesus. Se você observar também o discurso que o próprio Lucas pega de Pedro, o primeiro discurso de Pedro, você vai ver como é que Lucas trata o discurso de Pedro. Já repararam nisso? Não sei se repararam. Vai trazendo e pá! Então os profetas Joel, pá! E veio Jesus. Se pegar o relato de Estevão, vocês já viram o discurso que Estevão tem? Que discurso? É uma pregação expositiva, né? Eu acho que o Hernandes Lopes ia ficar assim, isso aí, pregação expositiva. Ele vem trazendo, Abraão, vem trazendo, e vocês mataram o justo. Então o que eu queria dizer é que Lucas enfatiza o fato de Jesus ser o ápice da revelação, quando a escolha dos discursos que Lucas colocou no livro de Atos é sempre uma exposição que vai e culmina. Tá mais claro agora a minha explicação? Culmina em Jesus. E pá, joga Jesus no meio. Aí vem desembocando. Então 3.000 se converteram. Então coloca Jesus no centro e aí traz a consequência de Jesus no centro, traz a explicação de Jesus para aqueles que não tinham Jesus. O Evangelho de Lucas ele enfatiza e centraliza Jesus como ápice de todos os discursos de Atos. Enfatiza Jesus como ápice de toda, por exemplo, Cornélio, centurião Cornélio, Atos 10, fala que Cornélio fazia prece, mas então Deus revelou plenamente a Cornélio e ele entendeu para que prece ele fazia. Então Jesus é o ápice da revelação divina. E aí desembocam de Jesus todas as outras preciosas coisas que a igreja vive e viveu. Isso que você fala é muito bíblico, porque lá em Efésios 1, Paulo diz que a vontade do Pai que nos foi revelada é que no tempo certo todas as coisas nos céus e na terra irão convergir em Jesus. E aí o que os comentaristas comentam é que a história humana ela só pode ser compreendida se for na pessoa de Jesus. Você tem Cristo no centro e você tem o Jardim do Éden caindo aqui, o Egito caindo aqui, os Estados Unidos caindo aqui, o Estado Islâmico caindo aqui, porque ele é o centro e foi da vontade do Pai. Sim. Que ele fosse o centro. Quando isso acontece, Ian, desculpa eu te interpelar, mas quando isso acontece, quando eu pego e falo assim, eu estou passando por isso, deixa eu ver em Cristo. Hebreus fala o seguinte, que foi necessário que Jesus padecesse todas aquelas coisas. E eu fico pensando assim, para que fosse aperfeiçoado por meio delas. Só que
Jesus, eu falei isso com a Pâmela e com o Deus, não foi a Pâmela. Jesus não precisava ser aperfeiçoado disciplinarmente como eu e você. Porque Jesus é santo, perfeito. Ele sempre foi perfeito. Mas o testemunho diante de dois homens precisava de aperfeiçoamento. É como se a revelação de Deus se aperfeiçoasse em Jesus. E não Jesus como pessoa, mas o modo como você pode entendê-lo. Ou seja, o mundo hoje não conhece Deus como deveria. Mas não é pelo fato de Deus não se ter revelado, mas para que nós precisamos aperfeiçoar o testemunho de Deus em nossas vidas. E Cristo fez isso. Ele pegou o testemunho de Deus, Jeová, e o aperfeiçoou, não o melhorou, mas o tornou mais comunicável ainda. Não Deus melhorou, mas a comunicação se tornou plena, revelada. Lucas, na minha opinião, é o evangelista mais pleno, é o mais revelador, porque ele pega desde de uma conversa de Maria com o anjo, de um Jesus que se perde aos 12, você sabia que das 9 orações em público de Jesus, 7 estão no Evangelho de Lucas? Então, de 9 vezes que Jesus orou assim, discurso, 7 delas estão em Lucas. Então, Lucas teve uma preocupação em ser realmente pleno na sua explicação. Ao ler o Evangelho de Lucas, eu tenho uma visão mais plena daquilo que foi Jesus, o Velho Testamento de Jesus e a igreja que veio em seguida. O relato dele em Atos é fora de série. Então, irmãos, vou concluindo aqui, deixando aberto as conversas de cada um, mas pedindo por favor, irmãos, por favor, que a centralidade de Cristo venha realmente a se tornar uma ênfase na vida de cada um. Eu estava com a Donias conversando sobre como a gente pode ser mais cristocêntrico nas nossas relações de liderança. A gente veio naquele dia conversando no ônibus. Tanto nas relações que acontecem aqui num grupo de forma imediata, pensando assim, e aí tem-se um grupo de liderança que define coisas aqui entre nós. Até nisso precisamos ser cristocêntricos. Será que nossas relações entre homens e mulheres estão sendo cristocêntricas? Será que o modo como nós nos relacionamos mutuamente, eles têm sido centrados em Cristo? Tem uma frase aqui que me choca muito, Jesus aqui em Lucas, eu acho que é no 16, no capítulo 16, Jesus fala assim, o homem que repudiar a sua mulher será considerado adúltero. É a mulher que se tornar casada. O homem que casar com uma mulher repudiada é adúltero. O homem que repudiar e casar vai ser adúltero também. Caramba, eu fico pensando, Jesus tão enfático com algumas coisas, e às vezes a gente fica tão, com vergonha de falar para uma pessoa que está divorciada, presta a se casar de novo, é cristã, a gente fica assim, fala assim, pô, cara, você sabia que não era para separar, não sabia? Sabia. Tem que separar. Mas eu falo, tipo, você separou? Beleza. Mas se você casa de novo, mesmo assim você está adulterando. Eu sei, mas esse discurso tem que ter amor, meu filho. Não é só o fato de eu falar ele, mas é viver. Como assim? A verdade sem amor, ela é uma faca que corta, mas ela não vem com o curativo que vem e tampa essa ferida em Cristo. Eu posso simplesmente falar assim, você vai pro inferno porque você... E ao mesmo tempo isso não representar nada para mim, porque eu não estou preocupado, eu só quero falar a verdade. Só isso. Só quero falar a verdade. Não importa se eu estou vivendo ela. E eu preciso viver a verdade que falo. Para falar a verdade que vivo, eu preciso viver essa verdade. Por isso que eu só falo de verdade que não. Tem que buscar outros. Importante. Nós estamos aqui, irmãos, com o privilégio que Cristo nos dá essa tarde. E não somente ouvir a verdade, mas vivê-la. E eu tenho muito medo, irmão, vou ser sincero com os irmãos, que eu termino a minha fala. Muito medo. Se depois de ouvirmos todas essas palavras, nós ainda agirmos como se não as tivéssemos ouvido. Deus não vai nos medir segundo apenas aquilo que nós presumimos que devemos fazer, mas aquilo que de fato devemos fazer e não fazemos. O julgamento de Deus, minha filha hoje me perguntou isso, a Olivia ficou olhando para mim e a gente estava fazendo um devocional sobre Lázaro, que voltou a viver. E ela falou, papai, mas todo mundo vai estar diante do tribunal? A gente estava falando será que Lázaro foi até o tribunal e voltou? A discussão meio boba, né? Mas não chegou a lugar nenhum a discussão. Só que acabou gerando uma discussão sobre o tribunal.
todos compareceremos ante o tribunal de Cristo. Isso, como disse o Dr. Russell Shedd nas suas pregações, isso deveria nos fazer tremer na base. Não haverá carne que não veja o Senhor de frente e serão abertos os livros. Cada um receberá segundo aquilo que fez. Irmãos, eu tenho medo, mas eu tenho esperança ainda, por causa de Cristo e da sua graça, do testemunho do Espírito Santo. Mas eu fico olhando para mim às vezes, as coisas que eu faço, principalmente as coisas que eu não faço, mas penso. Eu acho que essas são as piores. As que eu faço, vocês veem. As que eu não faço, as que eu penso em fazer. As que eu não falo, mas que eu penso em falar. Eu fico pensando, Jesus, não tem chance para mim, não é possível. Mas existe esperança. Existe esperança. O mais vil pecador, até para mim aqui, existe esperança. Antes de passar para o Diego e para a Pâmela, né, falar de missões, aí, eu gostaria de ouvir dos irmãos aquilo que pode ter ficado de mais expressivo. Pedir que passe aí o nosso ofertório de hoje. Gastamos aí cerca de entre 8, impressão, 8, quase 10 reais. Mas a gente precisa de muito mais dinheiro. Precisa de muito mais dinheiro para manter. Aqui tem a conta da Cominical. O irmão Ronaldo nos ofertou a conta dele para uso. Nós precisamos de dinheiro, mais de 400 e tantos de aluguel, quase 500, a luz é quase 100, tem os missionários, os trabalhos. A gente quer alcançar mais coisas, mas depende, é claro, daquilo que Deus está fazendo no seu coração. Alguém aqui quer ressaltar alguma fala do estudo de Lucas hoje que possa ser interessante? É que quando você falou sobre a revelação de Jesus e tudo mais, isso me lembrou muito uma frase que você falou uma vez, que é que Deus se revela em Jesus. E aí eu lembrei disso e falei, isso comigo mesmo. É muita revelação e muita gente que não está vendo. Jesus era a imagem do Deus invisível. E a igreja é esse corpo que hoje revela Jesus, que não pode ser mais visível como era antes, como foi por 33 anos. Mas hoje pode ser visível diante de todos, pelo modo que a igreja revela ele, entendeu? Pelo modo que a igreja prega o Evangelho. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Marcos? Eu queria comentar que no Evangelho de Lucas tem uma história interessante, que tem um historiador, um arqueólogo historiador que era ateu, que ele queria provar que o Evangelho de Lucas era uma farsa. Não sei se você conhece ele. É o William Hunt, você conhece? Não. E ele foi lá e ele tentou comprovar, ele visitou todos os locais, ele comprovou que o Evangelho era verdadeiro e acabou se convertendo. Ele se converteu. Foi mal, né? E quem quiser analisar Se deu bem, sabia que é só era colocar no Google, arqueólogo ateu, historiador e arqueólogo se converte depois de tentar provar que o Evangelho de Lucas. Ele tinha esquematizado tudo em voltar para a universidade e expor e humilhar. E não conseguiu nada disso. Ele já tinha arquitetado tudo. Já tinha arquitetado tudo. Vou humilhar e vou acabar com o cristianismo, massacrando o Evangelho de Lucas. Aí está acabando. Quem quiser assim, ver, também, tem ó, um documentário no YouTube. Augusto Cury, também. Tem os casos assim, né, de gente que vai tentando quebrar tudo e acaba encontrando. Verdade. Quem mais aí? Mais alguém? Quer comentar algo? Fala aí. Só a parte que tu falou de Cristo em Deus em Cristo se tornou mais comunicação, fez em grade de Hebreus, dando Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos quais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho, exatamente como se fosse a revelação final e última e mais gloriosa de Deus, através da pessoa de Cristo. Amém. Amém. Boa. Mais alguém quer colaborar aí com alguma fala? Mais alguém? Fala aí, pô, algo que chamou a atenção? A centralidade de Cristo no Evangelho de Lucas é muito reflexiva, muito reflexiva no Evangelho de Lucas, como ser autor. Às vezes a gente esquece que o Lucas escreveu Atos, então a gente não percebe que os discursos que são colocados ali são discursos bem de apontando Cristo para o centro, assim. Ele podia ter escrito outros discursos. Você não acha que ele ouviu várias pregações de Paulo? Ouviu várias pregações de Paulo. Ele ouviu, sim, mas o que ele fez? Ele selecionou aquilo que fazia mais sentido para ser colocado no livro. Não dá para botar tudo. Então percebe a ênfase que ele dá ao selecionar determinados discursos, né? Mais alguém?
Não? Amém? Diego, Pamela, tem convite para essa semana? Já tem missão? Deus.